hoje eu trouxe aqui um tema especial para vocês sobre propósito. Eu sei que muitas pessoas que me seguem, alunos da gente também, esse é um tema que desperta muito interesse nas pessoas e com razão. Eu acredito que quando a gente se alinha com o nosso propósito, quando a gente efetivamente começa a fazer e expressar o que a gente veio fazer aqui, o que a nossa alma programou para fazer aqui, eu acredito que tudo vem. Tudo flui na nossa vida, o dinheiro, vem os amigos, vem os amores, vem tudo começa a fluir e a gente sente essa sensação de preenchimento interior. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre propósito. Por muito tempo eu fiquei perguntando, me questionando qual seria o meu propósito. Eu lembro que eu passei no meu concurso da Justiça Federal, passei 5 anos trabalhando na Justiça Federal, me sentindo muito bem, muito realizada, muito plena, porque quando a gente muda a nossa vida, qualquer mudança vai nos trazer uma carga de felicidade ou de infelicidade, mas logo mais, isso é o que a ciência nos diz, logo mais essa carga de felicidade ou infelicidade, se não for um trabalho de um processo interior, ela vai voltar ao que era antes. É por isso que pessoas que ganham na Mega Sena ou tem grandes diferenças, mudanças na vida financeira, elas ficam felizes por um tempo, mas logo depois de um tempo, elas voltam para um nível de felicidade anterior. E da mesma forma isso acontece no aspecto negativo, pessoas que sofrem um grave acidente, depois de um tempo, quando elas se acostumam com aquela realidade, elas voltam para um nível de sucesso e bem-estar anterior. E isso aconteceu comigo quando eu entrei na Justiça Federal. Eu me senti muito bem, muito realizada, mas logo depois eu voltei para um nível de satisfação na vida anterior. E isso trouxe para mim uma sensação desconfortável e já conhecida de vazio interior. E muitas vezes a gente passa anos da nossa vida carregando esse vazio interior sem conseguir ter clareza do que significa isso ou do porquê nos sentimos assim. E só depois que eu comecei a me movimentar no sentido de encontrar e procurar meu propósito, foi que essa sensação foi sendo dissipada. E isso aconteceu para mim, gente, da seguinte forma. Eu lembro que no ano de 2014, pela primeira vez eu encontrei uma ferramenta de autoconhecimento que se chama EFT. Quem está nas lives à noite sabe que eu sempre aplico EFT, uma técnica de liberação emocional, e que começa também, foi aí que eu comecei a trabalhar as minhas crenças. Na época eu nem sabia o que era isso, nem se falava sobre isso, eu só sabia que a gente estava fazendo um trabalho de limpeza de pensamentos negativos, mas eu não tinha noção da ideia de crença. E aí eu comecei a trabalhar naquela época as minhas crenças, me comprometi muito com o meu processo. Gente, eu lembro que eu tirei até férias. Eu passei um mês em casa, trancadinha, só trabalhando minhas crenças. Eu tive noção exata da dimensão que aquilo poderia impactar na minha vida. E eu passei 4 meses exclusivamente focada nesse trabalho de liberação de crenças, de limpeza de crenças limitantes, de liberação emocional. E nesses 4 meses a minha vida mudou completamente. Eu acredito que quando a gente se cura, essa cura acaba transbordando do nosso coração e a gente sente uma necessidade, um chamado, um convite a ajudar também outras pessoas a espalhar e expandir essa cura para que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Eu passei um ano de 2015 completamente imersa no meu processo de cura. Eu sei que muitas vezes a gente olha para alguém e pensa, nossa, que sucesso rápido, como as coisas deram certo rapidamente para a pessoa. Para mim não foi assim. Eu passei um ano completamente dedicada ao meu processo de cura, um ano completamente dedicada ao meu processo de busca pelo meu propósito, e depois desse ano eu fiz o meu curso de coach e aí começou a minha jornada no autoconhecimento de maneira profissional. É claro que você pode pegar atalhos, Você pode encontrar mentorias, pessoas que vão te orientar, vão te levar direto ao ponto, você não precisa passar pelas dores que eu passei ou que outras pessoas passaram também. Hoje a gente tem uma série de atalhos que aceleram esses processos. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que depois que eu entrei no universo do coach, do autoconhecimento, comecei a trabalhar com as terapias holísticas que tanto mudaram a minha vida,
a minha vida mudou em termos de satisfação interna e pessoal, porque é uma mudança que a gente faz no nível interno. Então, quando a gente fala de propósito, a gente está falando de algo relacionado à sua missão, à sua expressão de verdade, mas não se reflete somente à área profissional, gente. Muitas vezes a gente fica muito condicionado e fechado a um propósito profissional. O que é que eu vim fazer aqui profissionalmente? Mas você tem vários propósitos na sua vida, inclusive com a sua família, com os seus amigos, onde você está hoje, você está expressando o seu propósito. E é muito interessante também a gente falar sobre a impermanência da vida. Tudo, absolutamente tudo é impermanente e nosso propósito ele pode mudar no decorrer da nossa vida. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como coach de concurso público, eu tinha a clara noção que aquele era o meu propósito, porque eu amava, eu sempre amei ajudar as pessoas. Então, para mim, ajudar as pessoas de que forma fosse, era algo que alimentava a minha alma. Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo que tinha coisas que faziam mais sentido para minha alma. Mas perceba, essa clareza, ela só vem na caminhada. É caminhando que o caminho se mostra para você. Muitas vezes você fica esperando, procurando a resposta na inércia, né? Paradinho, quietinho, esperando que a resposta venha. E ela, na verdade, só vai vir para você quando você se colocar em movimento, né? É a lei da impermanência da vida, é a lei que nos exige que a gente se movimente na direção de alguma coisa para que a gente tenha essa clareza. É muito importante também a gente ter a clareza que todos nós, independente da situação que você está, todos nós merecemos a abundância, todos nós merecemos a realização, a prosperidade. É algo que é natural da gente. Se você olhar para a natureza, você vai ver que tudo, absolutamente tudo na natureza é exuberante, é abundante. Qualquer árvore que você vê, você vai ver uma abundância de folhas. Se você abrir um tomate, você vai ver uma abundância de semente com potencialidades de se formar novos tomates. E tudo isso reflete a abundância da natureza, só que tem uma questão, nós somos natureza. Então, a nossa essência é exatamente igual à essência abundante da natureza. É por isso que se sua vida não está, se você não está alinhado com essa abundância, se você sente que há um bloqueio nesse fluxo que não está vindo para você atualmente, é provável que você esteja desalinhado com o seu propósito, e isso também acontece em razão das nossas crenças limitantes. As nossas crenças limitantes são verdadeiros bloqueios que nos impedem de nos conectarmos tanto com a abundância quanto com o nosso propósito. É muito importante também a gente ter a clareza que quando o nosso propósito chega, quando a gente começa a viver o nosso propósito, a abundância chega também, a prosperidade chega também. Mas muitas pessoas acham que vai ser um caminho fácil, leve, só de felicidade. E nem sempre é assim, gente. Eu acredito que nós temos o tempo todo que provar que estamos à altura dos nossos sonhos, de provar que estamos à altura do nosso propósito, enfrentando com coragem, com confiança, com convicção os desafios que vão se apresentar. Porque esses desafios nada mais é do que a vida nos preparando para aquilo que a gente pediu. Então, olha para os seus desafios atuais com esse olhar, com olhar de compreensão, com olhar de compaixão, com olhar de entendimento que a vida está trazendo para você tudo o que você precisa para você se tornar a pessoa que você quer. Está trazendo para você tudo o que você precisa para que os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas cheguem para você. Então, olha para isso, tá? Olha para suas crenças e olha para a sua vida com esse olhar de compaixão. E vamos realizar os nossos sonhos, os nossos propósitos, porque a gente está aqui para isso mesmo.